entendeu? Porque a gente sabe nos bastidores de que, putz, agora não é o momento de falar de Petrobras, porque o nosso mídia tá vendendo um pacote né, até o fim do ano de anúncio da Petrobras e do Postos BR. Então a gente vai segurar um pouco essa pauta ou vai dar de outro jeito, entendeu? Então vamos acabar. Acho que é bacana. Acho que infelizmente alguns veículos vão acabar, de fato. Mas me parece que é uma discussão adulta. Agora, esse papinho de ir na TV Globo dizendo que só vai dar dinheiro para quem se comportar... Essa é chantagem baixa. Aí exatamente, é chantagem baixa. Isso não é coisa de homem, né, velho? Cara, assim, o mundo mudou muito, né? A imprensa acompanhou essa mudança no jeito de fazer notícia ou ainda faz de um jeito antigo? E assim não atrai mais o público? Então, depende do que a gente pode convencionou chamar de jeito antigo, né? O jeito antigo é o da apuração, né? É o da reportagem, é o de confronto de fontes, é o do... E eu acho que isso é o que mantém a relevância da imprensa, né? Se vocês lerem aquela reportagem bacana que o Nexo fez sobre o currículo Lattes do nosso ministro da Educação, aquilo surgiu porque eles pegaram um erro, né? A gente leu isso no podcast retrasado, a gente entrevistou um professor, a gente falou bastante sobre isso. Exatamente. E aí o repórter falou, bom, agora eu vou ficar destacado aqui semanas para checar todo o currículo Lattes do nosso ministro da Educação. Isso é apuração. Isso é uma coisa que o meu pai não ia ter tempo nem canais para fazer. Então essa é a importância da imprensa. Então eu acho que nesse sentido é uma coisa. Por outro lado, a imprensa não é só reportagem. A imprensa também é artigo, a imprensa também é opinião, a imprensa também é confronto de ideias. Isso é muito válido e isso também tem seu espaço. E isso também tem sido usado de forma canalha para dizer, olha aqui, ó, isso é fake news. Cara, isso é uma opinião, velho, isso não é fake news. Sabe? Tudo que é contrário à hegemonia é fake news. Não, cara, vamos qualificar, vamos explicar. E é importante que haja confronto de ideias, né, cara? Eu sempre fui muito a favor disso. Eu acho que a gente precisa anular os consensos cada vez mais, propor outros pontos de vista, porque é o ponto de vista que nos torna maduros, que nos faz ter contato com o diferente. Agora, se a gente está falando sobre a distribuição de conteúdo, aí eu acho que a discussão é muito mais complexa, muito mais profunda e aparentemente ainda longe de ser solucionada. Por muito tempo eu olhava as grandes editoras e eu fiz a piada de que eles estavam esperando a moda da internet passar, né? Só que eu nunca mais fiz essa piada quando eu estava no almoço com um executivo de uma empresa e tal, e ele falou, nossa, eu tive com o diretor da editora X e ele falou exatamente isso. Aí eu falei, não, ele faz essa piada também? Ele falou, não, ele falou a sério. Ele falou, não, eu fiquei sabendo que na Alemanha as revistas em papel estão voltando com força total. Eu falei, meu Deus, cara. Mas a gente ouviu essa coisa aí da internet, né? Isso vai passar. Então eu acho que isso é uma discussão. Como se financia, como se distribui, né? Eu até hoje eu fico impressionado de ninguém ter criado uma rede social para notícias, onde a gente se relacione por meio de notícias vindas de veículos de verdade, como noticiosos. Mas a minha esposa, que é jornalista também, ela costuma dizer que o fato é que as pessoas não querem. As pessoas querem memes da turma do Chaves. E eu tenho a impressão de que ela tem certa razão. Como competir com isso? Eu acho que um certo problema real do meio de fazer informação é como é que você faz a tua matéria gritar no meio da música do Brasileirão, do Big Brother Brasil, da operação de mudança de sexo da celebridade X. E como é que você faz... O namoro do Neymar, né? O namoro do Neymar. Como é que você faz para tua manchete gritar? Você tem que ser apelativo.
E aí é fácil errar a mão, cara, porque o jornalismo é feito por humanos, cara, em grande medida. Maldição do clickbait, né, cara? Exatamente. Antes a imprensa ela tinha tanto protagonismo, né, cara, que ela era chamada de quarto poder. Hoje ela tem perdido total importância no mundo inteiro, né? A gente sabe disso. Ela estava preparada para isso ou foi uma surpresa? Cara, eu vou dizer que eu tenho uma visão... Eu entendo exatamente o que você está falando, mas eu acho que o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém... Isso não é frase minha, isso é um cartoon do Arnaldo Branco. Genial. Ele fez uma coisa que muitos tentaram e só ele conseguiu, que foi recuperar a relevância da imprensa, né, cara? Eu acho que por isso eu não esperava, né? De que as pessoas começassem a discutir de novo a importância da imprensa, as reportagens, a relevância do... Né? Hoje a gente tem alguns veículos, sei lá, o Ford Teresina, por exemplo, é um mega veículo, um veículo muito importante. Muito bom. Muito bom. Né? Aquelas reportagens infinitas da Piauí ali, cara, elas voltaram a ser discutidas. Aliás, começaram a ser discutidas. Né? O podcast surgiu graças a ele. Entendeu? Por causa dessas coisas. Então eu acho que sim, a imprensa não estava preparada. A imprensa não está preparada para as mudanças de plataforma. Né? As experiências que eu vejo nos grandes veículos são ridículas, sabe? Atrasados, tímidos, amadores, né? A internet para as grandes redações sempre foi tipo o que sobra, né? Põe o estagiário ali para fazer o site, põe o que não coube na edição do papel, sabe? Sempre foi essa mentalidade. Sempre tinha o menino da internet, né? Por esse lado, sim, eu concordo totalmente. Mas por outro lado também, eu acho que a gente está vivendo um tempo interessante, cara, de revalorização e, no mínimo, de reflexão sobre o papel da imprensa, a importância da imprensa. Me sinto parte disso, com o meu pequeno tijolinho, mas eu acho que sim, é uma discussão que não acabou, está longe de acabar, mas que a gente vive um bom momento para travar. É que eu não sei se, por exemplo, no rumo que tudo está indo, e não só no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, se a gente teria um protagonismo como o Watergate, por exemplo. Eu falo em quarto poder, esse tipo de coisa, a importância da imprensa em derrubar um presidente dos Estados Unidos, como foi o caso de Watergate. Não, a verdade é que, assim, os presidentes que os veículos de mídia quiseram emplacar nas últimas eleições todas, não emplacaram, né? Isso é fato. Mas eu acho que a gente... Isso a gente era uma das perguntas depois. Eu acho que a gente vai ver o que vai acontecer. Essa é que é real. A gente tem um governo que não precisa de oposição. Com todo respeito ao Opposicast, eles estão... Todos os escândalos desse governo, e não foram poucos em 3 meses... nunca, não foi, não precisou, né, sair na capa da Veja, né? Foram eles se atrapalhando com as próprias pernas. Não teve capa da Veja nem da Isto É. Não teve, a Veja, tadinha, né? Eles estão super ali, low profile, né? Porque eles também não estão em condições de... Não. Falando de um tema, de uma palavra de um tema que é novo, uma palavra que é nova e tal... Pós-verdade vai ganhar a guerra contra a verdade? Ou isso é momentâneo? Cara, eu acho que é uma coisa. A pós-verdade, ela não é mãe, ela é filha do culto ao indivíduo, sabe? E esse culto ao indivíduo, ele tem vários filhos. A ideia da representatividade é filho disso. A ideia de que, esse artista me representa. Isso mais um dos jargões de internet, mas ele, por trás dele, tem um raciocínio de que eu preciso ser representado, cara. Eu nunca tinha ouvido Chico Buarque falar, ele me representa. Ou a Legião Urbana me representa 75%. Sabe isso? A gente se adequava à oferta que havia, sabe? Eu acho que isso é fruto de um universo self-service, de um universo das individualidades exacerbadas,
que passa por... Cara, outro dia eu fui no Natal, né? No Natal eu fui, cara... Na minha época tinha um panetone, que era com frutas cristalizadas. Balduco, frutas cristalizadas. Né? Depois, cara, inventaram o chocotone, que pra mim já foi um choque, né, cara? É até hoje um choque, o chocotone. E ali, cara, e hoje você vai, cara, tem centenas de opções de panetone com trufas, com damasco, com leite condensado, com maracujá. E você fala, cara, que loucura é essa, cara? Esse panetone me representa, aquele outro não, sabe? Eu acho que tem muito a ver com isso. De verdade. Eu acho que essa ideia do culto ao individualismo encontrou muita guarida na internet, porque de fato você consegue encontrar iguais a você com muito mais facilidade do que você encontrava há 25 anos atrás. Só que isso leva a um redemoinho, a uma máquina de frustração absurda, sabe? A uma máquina de frustração absurda, porque ela precisa ser progressiva, essa representatividade, ela nunca vai acabar. E a ideia da pós-verdade, ela é fundamentada no seguinte: eu preciso encontrar verdades que subsidiem aquilo que eu já penso, sabe? A minha opinião vale mais do que a verdade. Exatamente. Então eu encontro fiapos de verdade, declarações, opiniões, né, memes, qualquer coisa que subsidiem o meu pensamento, meu preconceito, o meu conceito anterior, né? Então eu acho muito preocupante quando eu vejo veículos de informação que no subtítulo já se definem como de direita ou de esquerda, sabe? Isso, cara, pra mim é assim, tudo que a gente publicar aqui vai passar pelo filtro de sermos de esquerda ou de sermos de direita, sabe? Se for da nossa inclinação, se estiver no nosso espectro político, a gente deixa passar, a gente publica. Se não tiver, a gente oculta. Eu acho isso de uma desonestidade enorme, em certa medida, e em outra medida eu acho cruel, sabe? Porque eu acho que tem muita gente que está sendo vítima disso, sabe? Muito leitor ingênuo que está sendo vítima desse tipo de conteúdo, desse tipo de produção. Então eu acho que... Eu não sei se a pós-verdade vai prevalecer, mas eu acho que esse conceito do individualismo exacerbado, da política do culto do eu, ela ainda vai provocar muitos danos às pessoas, cara. Eu tenho essa impressão. O brasileiro esqueceu o que é jornalismo? Eu me pergunto assim, se o brasileiro já soube o que é jornalismo. Porque muitas vezes eu me pergunto isso, sabe? Cara, esse cara não tá entendendo o que tá escrito, sabe? E ele tá brigando com as coisas, comigo, com o repórter, ele tá brigando. Aí eu fico pensando, será que as pessoas desaprenderam a ler o conteúdo noticioso? Ou as pessoas nunca souberam, só que hoje elas têm redes sociais para se manifestar, sabe? Eu fico realmente nessa dúvida, não sei, mas é uma dúvida que eu tenho também. No Brasil, a imprensa nunca assumiu um lado, como a Fox News, por exemplo, faz nos Estados Unidos, né? Eu acho que só a Trip uma vez, inclusive, virou assunto editorial, dizendo, olha, a gente está assumindo um lado e tal. Ela sempre teve a imprensa sempre teve em cima do muro e do lado de quem estava no poder. Você acha que hoje ela está pagando o preço por causa disso? Não. Eu acho que ela está pagando o preço, mas não disso. Eu acho que ela está pagando o preço do pouco investimento em jornalismo, na cegueira para a realidade do fim do papel, né? Eu acho que isso sim. Mas, por exemplo, eu não sei se eu vejo desse jeito. Por exemplo, o Estadão, eu trabalhei no Estadão, eles têm, na missão deles, dependurada na porta de entrada, eles têm ali os valores deles e a livre iniciativa está cravada ali entre os 5. Nós apoiamos a livre iniciativa. Ou seja, me parece natural que eles tenham uma desconfiança, por exemplo, ou uma má vontade com os governos petistas. Entendeu? Nunca me pareceu que isso não fosse declarado e nunca me pareceu que isso fosse uma agenda oculta de alguma maneira. Mas, de novo, é óbvio que quando você bota um texto na mão de um editorialista com essas premissas, o cara pode errar a mão.
porque o jornalismo é feito por seres humanos. A gente até tinha sempre